Olá, povo de Deus, que Deus abençoe você no nome de Jesus. Não brinque com o mundo espiritual. Não brinque com ambientes espirituais. Não dê legalidade nestes ambientes. Hoje eu quero te contar um testemunho muito poderoso que aconteceu e marcou a minha vida até os dias de hoje, ao qual eu entendi naquele momento que não podemos brincar com o nosso adversário. E isso eu tenho carregado até os dias de hoje e quero instruir você. Eu e alguns irmãos conhecidos na fé estávamos indo ao monte buscar a Deus. Estávamos buscando a Deus por mais. Queríamos mais de Deus. E naquele tempo era um lugar propício para nós. Ir ao monte, buscar a Deus pelo sobrenatural, pela unção, pela graça de Deus. Então subimos, estávamos lá buscando a Deus, orando a Deus, estava um clima abençoado, uma bênção. De repente alguns irmãos conhecidos nossos começaram a subir o monte. Nós nos deparamos naquele breu, porque era muito escuro, eles chegaram próximo de nós. E dentre um daqueles irmãos havia um novo convertido. Eu tenho as minhas restrições a levar novos convertidos no monte. Amém? Mas é uma restrição minha. Mas, profeta, qual é a diferença de orar em casa e orar no monte? Jesus era um homem de monte. Jesus era um homem que se retirava para orar. Jesus era um homem que buscava a Deus na madrugada por mais revelações, por intimidade. Jesus estava constantemente ligado ao Pai e era isso que nós queríamos, buscar mais de Deus. Jesus estava no Monte das Oliveiras quando foi perseguido. Quando ele estava ali para ser entregue, ele estava orando. Jesus no Monte da Transfiguração, ele estava orando. Então, Jesus era um homem de busca e de secreto. Então, nós continuamos fazendo a mesma coisa. Você pode buscar na sua casa, você pode buscar aonde você estiver. Mas no monte, para nós, era algo novo, era algo de uma busca maior. Ali nós podíamos realmente rasgar o nosso coração para que ninguém pudesse ouvir, mas Deus ouvia. Este era o nosso intuito, amém? Mas na subida daquele jovem, algo já não estava certo. Quando nós estávamos em alta madrugada, ouça bem, nós estávamos já em alta madrugada, lá pelas 4:30 da manhã, aquele irmão novo convertido, ele puxa do bolso dele uma carteira de cigarro. Nós olhamos para aquilo, achamos, ele vai fazer um voto com Deus para parar. Não, ele puxa o cigarro e acende aquele cigarro diante de todos nós. Mas pasme você, em poucos instantes nós começamos a ouvir passos. Não só eu, amado, não somente eu, mas os irmãos que estavam conosco, ouvimos passos subindo o monte. Nós ficamos com os nossos olhos fixados para onde estava vindo aquele barulho. E não víamos nada. Aquele passo só aumentava e nunca chegava a pessoa. Ouça bem, porque é espiritual e profundo. E nós vimos aqueles passos aumentar e aquela pessoa nunca chegou. Mas de repente houve um silêncio absoluto. Houve um silêncio naquele ambiente. E nós ouvimos como se fosse um bode. Nós ouvimos o barulho de um bode berrando no meio do mato. Nós todos entendemos que era algo espiritual. Porque naquela região não havia isso. Naquela região não há cabras, não há bodes, não há nada disso. É um lugar isolado, fechado. Ah, mas devia ter... Não. Realmente, eu já ia há muito tempo naquele monte, ainda costumo ir àquele monte, sempre quando posso, e nunca vimos nada igual. Amém? Para que você fique ciente, para que você entenda. Após aquilo, nós encerramos a oração, houve algo que nos incomodou e nós fomos embora.
Falamos para aquele rapaz, você não deveria ter feito isso. Falamos para a pessoa que trouxe ele, você não deveria ter trazido ele. Mas aconteceu desta pessoa subir. O que aconteceu depois, profeta? Calma que eu vou te explicar. Fique neste vídeo, eu peço a você, deixe o like antes de eu terminar este testemunho. Compartilhe também para que pessoas entendam do mundo espiritual e as suas realidades e que não devemos brincar com ela. Também se inscreva e veja se você está com o sininho de notificação acionado aí. Veja se você ainda faz parte deste canal e se inscreva se você não faz ainda, amém? E ao descer, no decorrer daquela semana, aquele jovem recém-convertido, recém-batizado, ele era recém-batizado. Ele trabalhava, ele era um cara trabalhador, trabalhava todos os dias. E de repente, aquele jovem que era trabalhador, ele começa a não trabalhar. Ele já não quer mais trabalhar. Ele começa a falar coisas sem nexo. Ele começa a ficar isolado dentro de casa. Por mais que buscassem tirar ele de dentro de casa, ele começou a ficar isolado, ao ponto de não trabalhar, não ter sustento e a família ter que ajudar. E chegou um momento que aquele local que ele vivia, aquela casa, aquele pequeno terreno que ele morava, ele vendeu e foi embora. Foi embora para a casa do pai. E na casa do pai ele se atirou na bebida e foi só por água abaixo. E pasmem vocês, não acabou aqui. Esse jovem, esse mesmo jovem, ele se tornou andarilho. É real. Ele se tornou um andarilho. Tentaram colocar em clínica, tentaram reabilitação, ele tentou ir para as casas de centro de recuperação cristão, tentou de todas as formas. Mas ele não conseguia ficar parado. Ele não conseguia mais ficar em casa. Ele ficava pelo centro da cidade, ele bebia no centro da cidade, ele comia no centro da cidade. Ele se tornou um morador de rua. Ele se tornou um morador de rua. Mas, profeta, você conhece esse rapaz? Sim. Ele é primo da minha esposa. Mas, profeta, você não orou, você não fez nada? Nós oramos, mas tudo há uma decisão. Ali ele abriu uma brecha espiritual muito grande. Ele abriu aquela brecha e muitas outras brechas depois. Mas ali, naquele monte, ele não respeitou o ambiente espiritual. Ele não estava nem aí para aquilo. Ele debochou. Não, isso não vai dar nada, isso não dá nada. Ei, nós estávamos em um ambiente espiritual. E aquele jovem, até hoje, ele não consegue se levantar. A família tenta centro de recuperação. Todo mundo tenta ajudá-lo. De tempo em tempo, ele aparece pedindo ajuda. A família ajuda com o que pode, mas ele não se reergueu. Ele jamais quis realmente um compromisso com Deus. Ele fez aquilo no intuito de agradar as pessoas. Subiu ao monte no intuito de agradar o primo que levou ele. Mas até o dia de hoje ele é prisioneiro do inimigo. Acredite, o mundo espiritual ele é real. Ele é real. Nunca brinque com coisas que você não conhece. Nunca brinque com o teu adversário, porque ele pode destruir a tua vida. Ele pode destruir a tua casa em poucos instantes, em poucos dias. Então não brinque. Leve a sério o mundo espiritual e aquilo que Deus tem dado a você. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu entro em tua presença e apresento, Pai, cada vida, cada lar, Pai, cada situação que está aqui, Senhor. Que toda obra de feitiçaria e enfermidade venha cair por terra, Pai. Que pessoas sejam curadas, livres em nome de Jesus. Que pessoas sejam livres, curadas, que o câncer vá embora agora em nome de Jesus. Que esta paralisia
vai embora agora em nome de Jesus. Que esta obra, Senhor, na mente, que atormenta essa pessoa de deixar o seu lar e ir embora para as ruas, seja repreendido no nome de Jesus. Seja repreendido no nome de Jesus. O posicionamento de um homem e uma mulher de Deus muda o seu destino. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, no nome poderoso de Jesus. E até a próxima.